O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o Ministério Público do Distrito Federal apure as agressões contra jornalistas que cobriam ontem uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a favor de uma intervenção militar. E o presidente Jair Bolsonaro acompanhou esse ato da rampa do Palácio do Planalto. Numa transmissão pelas redes sociais durante a manifestação, o presidente Bolsonaro disse que as Forças Armadas estão do lado dele e que ele chegou ao limite. O Procurador-Geral da República pediu que o Ministério Público do Distrito Federal apure as agressões sofridas por jornalistas durante o protesto de domingo e que os autores sejam responsabilizados criminalmente. Augusto Aras destacou que os atos ocorreram no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e classificou os eventos como de elevada gravidade, considerada a liberdade de imprensa elemento fundamental da democracia. A violência ocorreu num ato a favor do governo Bolsonaro. O fotógrafo do jornal O Estado de São Paulo, Dida Sampaio, foi cercado e ameaçado por manifestantes. Dida foi depois agredido com socos e chutes. A polícia precisou intervir. Outros jornalistas também sofreram agressões. A manifestação começou com uma carreata na esplanada dos ministérios e acabou com um aglomerado de pessoas em frente ao Palácio do Planalto. Faixas contra o Congresso, o STF, o ex-ministro Sérgio Moro e com pedidos de intervenção militar. Jair Bolsonaro participou do ato, sem máscara, mas evitou apertos de mão. O presidente afirmou que não vai mais admitir interferências no governo vindas de outros poderes. Disse que a situação chegou ao limite e que as Forças Armadas estão ao lado dele. Chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão. Nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. Ontem, por uma rede social, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lembrou as agressões a enfermeiros na sexta-feira e disse que amanhã pode ser qualquer um que se opõe ao grupo que confunde fazer política com tocar o terror. Hoje, Maia criticou o protesto contra o Congresso e a aglomeração num momento como este. Eu acho que não ajudam e estimulam conflitos que não deveriam ser estimulados em momento nenhum, principalmente no momento de uma pandemia do Brasil já tem mais de 7 mil mortos. Em um painel virtual, ex-presidentes criticaram as falas de Bolsonaro. O nosso presidente, infelizmente, ao invés de provocar a coesão, ele provoca a disruptura. Ele quer uma espécie de tensão permanente. Um dado sábado, eu resolvi ligar para o presidente Bolsonaro, achando que deveria dar um palpite. É que ele deveria decretar um isolamento social por 10, 12, 15 dias. Ele até recebeu muito bem, mas percebo que depois conduziu-se de outra maneira. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que Bolsonaro não vai ultrapassar limites legais da Constituição, mas reforçou o discurso do presidente de que cada poder deve saber o limite de atuação e responsabilidade. Hamilton Mourão citou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo que impediu a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Hoje, existe uma questão de disputa de poder, né, entre os diferentes poderes, existe uma pressão muito grande em cima do Poder Executivo. Minha opinião, julgo que cada um tem que navegar dentro dos limites da sua responsabilidade. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, se mostrou preocupado com o posicionamento de Bolsonaro. A única coisa, o fato que verdadeiramente me preocupou foi a invocação das Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições permanentes da República, disciplinadas na Constituição e não são instituições do governo. Um dia depois da fala do presidente de que as Forças Armadas estão ao lado dele, o ministro da Defesa afirmou que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica cumprem a missão constitucional. O ministro Fernando Azevedo e Silva defendeu a liberdade de imprensa e disse que qualquer agressão é inaceitável. O Ministério da Defesa declarou ainda que as Forças Armadas vão estar sempre ao lado da lei e da democracia. Qualquer tipo de agressão a jornalistas
da opinião, isso é uma opinião minha, opinião do governo, de uma maneira geral. Minha, tá? Opinião do governo. Ela tem que ser apurada e ela não é inadmissível. A gente não admite agressão à imprensa. A Associação Nacional de Jornais afirmou que os agressores atacam o direito dos cidadãos de serem livremente informados. Já a Associação Brasileira de Imprensa disse que o próprio presidente incentiva agressões contra jornalistas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, afirmou que as agressões ferem a democracia e o Estado de Direito e não podem ser toleradas. A ministra Carmen Lúcia também reagiu. É inaceitável, é inexplicável que ainda tenhamos cidadãos que não entenderam que o papel de um profissional da imprensa é o papel que garante a cada um de nós poder ser livre. E só quem não viveu as agruras da ditadura é que pode querer isso.